Estamos aqui com a professora Mercedes Loguércio Canepa, que foi professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, professora do Departamento de Ciência Política, diretora do IFCH, e que vai nos contar um pouco da sua trajetória e sua contribuição à ciência política na URGS. Obrigado, professora. Bom, Rodrigo, obrigada por me convidar para fazer essa entrevista. Como nós estávamos falando antes, eu acho que tem um pouco de razão, quer dizer, o pessoal que entra agora, que já pega as coisas, digamos, prontas, não imagina como foi o caminho para chegar até lá, não é? Então, o caminho é complicado, ele é longo. Início, né? A época da ditadura... Não. Eu vim de... Imagina só, eu entrei na universidade em março de 64, no ano da ditadura. Mas eu vim para Porto Alegre, porque eu sou de Bagé, né? Eu vim para Porto Alegre em 63, no final de 63, para fazer... Já tinha 2 irmãos aqui que estavam na faculdade. Estava na medicina, outro na engenharia. E eu vim com a ideia de fazer odontologia, que a minha mãe achava que era muito bom para a mulher. Bom, aí eu cheguei aqui para fazer odontologia, comecei a fazer o cursinho do Steinbrücker, um cursinho muito famoso e era ótimo o cursinho. E eu comecei em março a fazer o cursinho, fiz abril e maio, cada vez eu gostava menos de física, porque eu tinha feito científico e para o vestibular nosso eu entrava química, física, português e biologia. Na época não existia vestibular unificado. Não existia vestibular unificado. Bom, mas eu acabei fazendo um semi-unificado que foi o primeiro semi-unificado que teve. Que eram só partes, assim, né? Foi o que eu acabei fazendo. Mas aí, no meio do andamento daquilo, eu participava em Bagé da JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, que, digamos assim, era correspondente, na época, o que seria depois a Teologia da Libertação. Então, a gente era muito envolvido politicamente. A gente atuava muito. A parte de igreja, missa e tudo, a gente continuava, mas a atuação política era importante. É um movimento de base. E eu era da equipe regional de JEC. Significava que eu visitava Pelotas, Dom Pedrito, Bagé, Caxias, essas coisas assim. Eu era JEC-M, que era masculino, e JEC-F, que era feminino. Eu era, claro, da JEC-F. Mas muitos trabalhos a gente fazia juntos. Eu entrei na faculdade e aí o meu irmão, que estudava medicina, disse assim, eu não entendo por que tu vai fazer odontologia, porque tu não enxerga direito. Realmente sempre usei, não enxerga direito. Tu é cheia de nojo, o que tu vai querer? E eu me dei conta que realmente era um absurdo. Se eu só vejo tu fazer política, eu só vejo tu te mexer. Aí o que eu fiz? Eu fui na faculdade de filosofia porque eu achei que lá eu ia descobrir um curso para mim. Porque eu era muito envolvida politicamente. Tá? Não era política partidária, era atividade do movimento estudantil. Aí eu peguei os currículos de filosofia, de história e geografia, de pedagogia, de jornalismo, porque eram 11 cursos da faculdade de filosofia. E aí que eu descobri que existia o curso de ciências sociais. Quando eu vi o currículo, eu já entendia de sociologia, essas coisas, eu gostava. Eu fiquei encantada no curso. Era exatamente o que eu queria. Então, em agosto, eu comecei a fazer o cursinho na filosofia já, que era o curso do Felizardo, que Joaquim Felizardo fundou. E eu já comecei o curso na filosofia em agosto. Fui colega da Lorena, que é professora da sociologia, desde o cursinho pré-vestibular. Nós somos colegas de muito. Depois fomos na primeira turma do pós-graduação, a gente foi junto. E aí, então, eu comecei a fazer, entrei na faculdade, o Centro Acadêmico da Filosofia, tu já sabe, historicamente, era o centro da política universitária. Entrei com muita vontade de
participar, achava aquilo uma maravilha. E aí, há o golpe em 64. Há o golpe em 64, e o centro acadêmico foi imediatamente interditado. Tinha interventor, mas o interventor não aparecia. Porque ele sabia que não era bem-vindo, então ele não aparecia. Só estava fechado o centro acadêmico. E aí, no curso de Ciências Sociais, tinha sido criado, há uns anos, uns 3 ou 4 anos, uma associação que se chamava Clube de Ciências Sociais. Não era Centro de Estudos Sociais, porque já existia um centro, que era do professor Laudelino, que era o catedrático da Sociologia, que se chamava Centro de Estudos Sociais. Então, o nome era Clube. E eu tinha uma turma boa no curso. Aí, nós começamos a fazer a disciplina de filosofia, que era com o professor Fiore. E no meio do ano, o professor Fiore disse assim, olha, eu vou separar vocês das ciências sociais e da economia, porque vocês não precisam das mesmas coisas que o pessoal da filosofia precisa num curso de introdução. Vocês são um outro tipo de gente. Ele recebia os nossos trabalhos. Então, ele começou a nos dar aula em agosto e foi cassado em setembro. 64. Aí, então, foi a minha primeira greve. Sim. O André Foster, eu e o Humberto dirigimos a greve pela volta do Fiore. Ele não voltou, claro, não ia voltar mesmo, acabou indo para o Chile. E no fim do ano, no primeiro ano, então, das Ciências Sociais, no fim do ano, nós resolvemos o que vamos fazer com o centro acadêmico interditado. E nós, do curso de Ciências Sociais, tínhamos o centro de estudos. Então, a gente resolveu retomar o centro de estudos e nos organizarmos a partir dali. Era uma época que não se sabia que o golpe ia durar tanto tempo. Claro! Eu era presidente, fui eleita presidente, o André Foster era o vice-presidente, o Mário Ridley era o secretário, a Lorena era a secretária de Cultura. Era assim aquele grupo. Então, a gente começou... E aí, então, os outros cursos da filosofia que não tinham centro de estudos começaram a formar centro de estudos. Então, nós começamos a viver politicamente independente do centro acadêmico. O centro de estudos era algo que o regime militar não via com medo e permitia, porque olha, era realmente estudo, eu não sei nem se eles prestavam atenção, mas é mais ou menos isso, era centro de estudo. Então a política começou a passar por fora do centro acadêmico. Depois ele ainda voltou, porque tu que estudasse o golpe, tu sabe que ele teve vários momentos. Ele ainda voltou, né? Nós elegemos o André Foster, presidente do centro acadêmico, depois depois o Geraldo, que também era tesoureiro do Centro de Estudos Sociais, todo mundo passou pelo centro acadêmico. Eu não fui presidente do centro acadêmico. Não sei se vale a pena dizer isso, mas hoje, como está em voga a questão da mulher, talvez valha a pena. Porque o pessoal queria que eu fosse presidente do centro acadêmico, que eu tinha uma boa liderança. Ocorre o seguinte... Eu disse para os 2 que foram lá me procurar, foram na minha casa, 2 do movimento estudantil. Um era da AP, da Ação Popular, e o outro era do PCB, que achavam que eu era liderança e tal. Aí eu disse, olha aqui, como é que vocês vão ter um presidente de centro acadêmico que não pode ir ao encontro da UNE porque o papai não quer, a mamãe não deixa? É uma coisa ridícula, não dá. Eu posso ser tudo, mas eu não posso ser presidente do acadêmico. Então, dessa eu me livrei. Indiquei o André, e aí o André Foster foi presidente do centro acadêmico. Continuamos trabalhando juntos sempre. Bom, então, mas mudando, nós tivemos 2 grandes professores do curso de Ciências Sociais. O João Guilherme Correia de Souza, que era professor da Sociologia, e o professor Schauser, que era professor da política. Também tivemos um professor de Tavares, era um excelente professor, o Schauser, que trouxe o Tavares. Naquela época não tinha concurso. Que não conhece, Antônio Juste Tavares. José Antônio Juste Tavares. Que foi nosso professor. E tinha o professor Ivan Dalim Osório, que ficava na parte de pesquisa, ele tinha andado por São Paulo, então ele era o que se encarregava da pesquisa social. Ele
da Ellen Osório, que também virou professora da História, professor Ivan. E aí nós começamos a fazer o curso de Ciências Sociais, e eu me movimentava muito, mas eu era bastante insistente no curso também, eu era boa aluna. Então eu ficava reclamando, e fazia demandas, aquelas coisas que a gente faz. E aí eu sei que me convidaram, eu estava no segundo ano de Ciências Sociais. No final do primeiro ano, nós já participamos de uma pesquisa do Ivan, o André, o Mário, eu e a Arabella. 2 meses assim, de uma pesquisa. A minha ideia era ser pesquisadora, eu não sabia do quê, mas era porque eu não queria ser professora. Eu não tinha feito normal, eu não queria ser professora. Achava que eu não dava para professor. Bom, mas então nós começamos. Aí no segundo ano, no terceiro ano, eu acho que eram tantas as demandas que eu era presidente do centro, era 2 anos a presidência. Fui a primeira pessoa na universidade convidada para fazer parte do membro do departamento como representante dos alunos. Não existia eleição. Não tinha representação estudantil. Não tinha. Mas, como eu era do Centro de Estudos Sociais, me convidaram. Sim. E claro que eu aceitei, né? Óbvio. Então, aí eu fiquei conhecendo todos os professores, mais de perto e tal. E discutia, eles me respeitavam, eram excelentes, como se fosse qualquer... Na hora de falar, eu falava, claro, procurava não falar muito, mas, em todo caso... Então, eu fui professora, eu fui representante, a primeira representante. Não existia... Bom, com o andamento eu comecei a trabalhar numa pesquisa, fui convidada pelo professor Jorge Furtado. É o pai do Jorge Furtado. Ele convidou a mim, o José Hugo Ramos, que já trabalhava com ele no Senai, e o Enio Silveira, que é um colega nosso que faleceu, foi meu professor, meu professor, faleceu, fez o mestrado em São Paulo. E ele nos convidou para fazer uma pesquisa importante, que era um modelo que a CAPES estava fazendo, a CAPES recém estava dando os primeiros passos, que a CAPES estava fazendo um modelo de planejamento educacional. Então, eles queriam tipo de empresas, tipo de famílias e tipo de instituições universitárias, para criar uma tipologia. Era um modelo todo complicado. E nós fomos contratados pelo Jorge Furtado para fazer parte desse grupo. Eu tive 15 dias no Rio de Janeiro, que a CAPES naquela época era no Rio de Janeiro. Eu tive 15 dias lá com esses 2 colegas fazendo um estágio sobre essa pesquisa que eles estavam fazendo. Cada um, nós éramos criar uma tipologia de empresas. O IUPERJ ia criar uma tipologia de famílias. Aí o outro criava... Eu sei que era um modelo todo complicado. Bom, a pesquisa acabou não saindo, faltou dinheiro, e o professor Jorge Furtado ficou com pena de nós e nos convidou para trabalhar numa pesquisa sobre as indústrias siderúrgicas no Rio Grande do Sul. Aí participamos, nós 3, fizemos toda a pesquisa, o levantamento está lá, E no terceiro ano, então já era mais ou menos, digamos assim, acostumada com a questão de pesquisa. Já tinha experiência de campo. Tinha feito a disciplina do Chaucer no segundo ano, que eram anuais as disciplinas, não eram semestrais. E aí eu fiquei encantada com a disciplina do Chaucer, eu gostei muito. E o Chaucer, eu estava já no terceiro ano, ele era uma pessoa com uma capacidade de imaginação muito grande. E eu estou te falando essa conversa porque, na verdade, eu devo o Chaucer à minha carreira. Eu nunca tinha pensado em carreira acadêmica, não era uma coisa... Eu pensava em ser pesquisadora, mas aquilo não era uma coisa... E essa questão que eu vou te contar é muito importante. E o Chaucer, então, convidou vários alunos do curso. Ele conseguiu essa pesquisa,
financiada pela Fundação Ford, ele tinha estado nos Estados Unidos, que era uma pesquisa que era em conjunto nossa e do Instituto de Administração. Não era instituto, na época era Faculdade de Administração, na verdade era um departamento da Faculdade de Economia. Economia e administração eram juntas. E eu sei que os americanos estavam muito interessados em investir na administração. E vários deles tinham feito pós-graduação lá nos Estados Unidos. Eu lembro do Fachin, da Edi Fracasso, vários professores que tinham ido para fazer o mestrado lá. Então, o Amaral, que era o coordenador da administração, e o Schauser montaram a pesquisa, financiada pela Fundação Ford, que financiava o SEBRAP na mesma época, financiava Minas Gerais, que tinha feito já o curso de Ciência Política. E a ideia do Schauser sempre foi, que ele tinha vindo dos Estados Unidos, criar um mestrado, quer dizer, fazer uma base para criar um mestrado. Então, começamos a participar dessa pesquisa. Foi aí que eu conheci o Eljo e o Ferraz. Sim, que também trabalhavam com o Schauser. Não, o Ferraz recém estava entrado na pesquisa e eu vi o Ferraz assim 2 vezes e ele viajou para os Estados Unidos para fazer o mestrado. E o Eljo estava na França. Eu entrei na pesquisa antes do Eljo. O Eljo voltou da França, aí que eu conheci o Eljo. Então, trabalhamos na pesquisa, começamos a bolar um modelo de pesquisa que levava em conta tantos dados eleitorais de todos os municípios, dados socioeconômicos de todos os municípios, nós tínhamos tudo por município, e aí resolvemos entrar pela primeira vez aqui, no caso, na pesquisa de comportamento político. Então, não eram só os dados eleitorais. Fizemos um primeiro questionário que foi aplicado em Porto Alegre, que o Schauser coordenava, e o Eljo aplicou um questionário em Ijuí, que tinha um modelo todo especial, tinha um movimento especial lá, que valia a pena estudar. Então, para ter esse levantamento é praticamente a primeira experiência no Rio Grande do Sul de pesquisa eleitoral, de comportamento eleitoral. Inclusive, sobre isso tem uma coisa interessante, que o Eljo, sempre vinculado ao pessoal da França, ele trouxe o Jorge Lavaux para fazer um seminário aqui para nós. E eu fui encarregada de explicar a pesquisa nossa para o Lavaux. E eu nunca vou esquecer isso, porque para mim foi uma descoberta. E eu comecei a explicar para ele, porque a nossa pesquisa partia do modelo teórico, eram 4 variáveis fundamentais, nunca esqueci. Era legitimidade, eficácia, participação e politização. Eram as 4 variáveis centrais e as outras variáveis demográficas e tal. E tinha que bolar os índices. A primeira vez que eu fiz um índice, eu fiz um índice somatório quando não existia, né, computador de mesa, no computador lá na Faculdade de Engenharia, com a classificadora. Era um negócio assim, tudo era para nós, era novidade. E aí, eu explicando para o Lavaux, que a gente tinha partido do modelo teórico e tal, e ele disse assim, mas vocês são muito mais adiantados do que a França. Porque lá o que acontece? As coisas são desvinculadas, a gente não parte do modelo teórico. Existem as enquetes que fazem os levantamentos e depois os sociólogos se debruçam sobre os dados e fazem a análise. Mas vocês já estão num outro patamar, porque era um negócio muito americano. Entende? Vinha justamente da orientação americana, que tu parte do modelo teórico, aí tu operacionaliza, faz o questionário e tudo. Bom, então a gente teve, voltando ao nosso assunto, senão eu passo aqui a tarde inteira. Só para referir, que é bom registrar isso, nós ainda temos os dados dessa pesquisa. Eu imagino. A gente teve de transpor dos questionários em papel de novo os dados, porque os dados antigos estavam naqueles rolos de fita dos antigos computadores, mas nós resgatamos os questionários e digitamos de novo os dados. Sim. Eu me lembro que quando... Bom, mas aí voltando à minha história, né, que eu estou querendo saber. Mas isso é importante porque os outros, para deixar para a posteridade, eles vão sabendo como é que as coisas eram feitas. Eu terminei a faculdade num ano. E, bom, o Eljo voltou, foi meu professor na graduação ainda, no último ano. E nós continuávamos na pesquisa do Schauser depois de formados, continuávamos igual com pesquisador. E aí, em 69, o Schauser é cassado. Sim. Aí foi aquele desespero. E eu era
bem radicaloide. Vamos aqui... Significa que se não tivesse havido a cassação do Chausa, talvez o próprio desenvolvimento da ciência política tivesse sido anterior, mas ele foi meio que abortado com a cassação do Chausa. A cassação, ele soube a gente ficou sabendo pela Hora do Brasil. Foi uma coisa assim, foi um desespero. Tinha 2 professores franceses aqui na época, conosco, trabalhando na pesquisa que o Elge trazia, o Ranger estava aqui. Para as novas gerações, a Hora do Brasil era o nome que se dava A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Que era o programa diário às 7 da noite. E hoje em dia existia. Ainda existe. Ainda existe. A única coisa que ficou, a Hora do Brasil, porque era interesse de todos, digamos assim. Então, os próprios milicos mantiveram. Por um tempo tiraram, mas mantiveram. Bom, então, o que acontece é o seguinte. Com a saída do Chausa, o pessoal da Ford veio aqui para saber de nós o que é que a gente fazia com a pesquisa. E na reunião, eu defendi que a pesquisa tinha que terminar, que não era possível caçarem o coordenador da pesquisa e a gente continuar com a pesquisa. Nem todos pensavam assim. Aí, nunca vou esquecer, porque era a hora do almoço. Hora do almoço, eu não tinha telefone, o Chausa telefona para minha vizinha, que era para onde ele telefonava de falar comigo. Que eu, assim, tu tá louca, menina? Não tem que terminar a pesquisa. Vocês têm que continuar a pesquisa e vocês têm que entrar na universidade, porque vocês vão ter que substituir nós que estamos saindo. Aí eu voltei no outro dia da reunião, né? Eu já tinha mudado, a pesquisa continuou. O Elge já tinha voltado da França, já estava aqui, já fazia mais de ano. Aí o Elge continuou com a coordenação da pesquisa, a pesquisa continuou, e depois o Elge tinha que voltar para a França para defender a tese. Nesse meio tempo, o Ferraz voltou. Então, um tempo ficaram os 2 juntos, coordenando a pesquisa, depois o Elge viajou, e o Ferraz voltou, e em seguida ele foi eleito chefe do departamento. Só para o pessoal das novas gerações, Francisco Luiz dos Santos Ferraz, que também foi nosso professor e depois foi reitor da URGS, e Elge Henrique Cassis Trindade, também professor do nosso programa e também reitor da E os 2 foram reitores. Até tem uma boa para te contar do Chausa sobre isso aí. Mas quem concebeu antes a ideia, que tinha vontade, se espelhava muito em Minas e tal, realmente era o Chausa, ele já tinha essa ideia. Só que quem operacionalizou foi o Ferraz e depois o João Guilherme e o Elge junto com ele. O Ferraz voltou, virou chefe do departamento. E em seguida começou a pensar em fazer um mestrado de Ciência Política e Sociologia, que não era o mesmo da Sociologia Rural. E o que aconteceu comigo? Antes disso, houve a reforma universitária. Porque nós, estudantes, lutávamos pela reforma universitária, que estava junto com as reformas do Jango. Reforma agrária, reforma universitária era uma delas. Então, os militares assumiram, ou como agora chamam, ditadura civil-militar, porque ela nunca deixou de ser civil mesmo, mas a cara dela era militar, é óbvio, né? Então não é errado chamar de ditadura militar. Mas, em todo caso... A reforma universitária... Então, a reforma universitária, houve a reforma universitária, eles aproveitaram algumas coisas que a gente reivindicava, porque também para burro não servia, né? Então fizeram a reforma universitária, mudou uma série de coisas, e nessa reforma universitária eles criaram o famoso ciclo básico, que acabou desaparecendo, mas funcionou por um determinado período. O ciclo básico foi até início dos anos 90. Hein? Ele foi até início dos anos 90, eu passei pelo ciclo básico. Não, mas ele foi mudando. No início, ele era dramático, porque esse ciclo básico era o seguinte: todos os alunos entravam e, de acordo com a avaliação deles
no ciclo básico, eles podiam escolher qual a carreira universitária que queriam. O início era um vestibular que levava um semestre, entende? E uma das disciplinas era metodologia científica, e a outra disciplina era, e uma das portuguesas, evidentemente, e matemática, e das outras disciplinas era introdução à metodologia, e era introdução ao estudo do homem. O Ferraz pegou várias pessoas que recém tinham se formado nas ciências sociais, ele, o Sérgio Teixeira e outros, puseram pegaram da filosofia também, no Introdução ao Estudo do Homem. Mas eu já lecionava na PUC, por indicação do Eljo, eu já lecionava na PUC metodologia científica fazia um tempo. Eu lecionei 10 anos na PUC, metodologia científica e teoria sociológica. Então, me puseram, o Ferraz me botou, ele tinha entrada na formação nessa metodologia científica, era a Suzana Soares, eu, mais um professor mais a Arabella, que casou com o Rubens, mas que era da educação, e mais um professor que era da filosofia, mais um da botânica, que era o que coordenava a área, para montar a disciplina da metodologia científica. Então, eu já lecionava metodologia científica e o professor que lecionava nas ciências sociais, que era o professor Ivan, teve um infarto e aí me chamaram para assumir a pesquisa nas ciências sociais. Então, foi uma coisa meio atropelada, quer dizer, eu acabei vinculada ao departamento primeiro como aluna, depois em seguida como professora, porque depois do básico eu entrei na pesquisa, então fazia parte do departamento também. Mas voltando ao assunto, só para não perder a ordem lógica, o Ferraz lutou muito, ele foi para a 5ª Câmara, que era a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, porque o mestrado tinha que ter origem no departamento. E o Laudelino era contra, porque ele queria que fosse todo mundo para o IEP, que já tinha o curso de mestrado, mas no IEP era Sociologia Rural. E o Ferraz queria Sociologia e Ciência Política. Aí foi para a 5ª Câmara e o Ferraz ganhou. Existe hoje, inclusive, os 2 depoimentos, a justificativa do Ferraz, a justificativa, e ganhou o Ferraz e acabou saindo o curso de mestrado. Eu comecei a fazer o mestrado. Então, a gente trabalhava no básico. Em 1972 e iniciou em 1973. Exatamente, eu sou da primeira turma do mestrado. Então, a gente, ao mesmo tempo, lecionava no básico e fazia o mestrado. Naquela época não tinha bolsa, não tinha essas molezas, né? Tinha que trabalhar e fazer o mestrado. Aula e estudar. Não, e o mestrado eram 44 créditos, todos tinham que ser com paper, quase nos matava cada final de semestre. Foi assim, 2 anos de mestrado para depois fazer. Então era... Se pensar naquele tempo, digamos, uma carga de um mestrado era quase mais do que o doutorado hoje em dia. Ah, sim, sim. Sim, porque eram 4 disciplinas por semestre, nós fizemos um movimento, ficaram 3 por semestre, porque como todos eram papers, e os papers eram de 30, 40 páginas, não era só um artigo pequeno, entende? Então estava muito difícil. Eles mudaram, eles passaram para 3, a carga disciplinar ficou 3 créditos, no 2º ano do mestrado. Mas aí, então, o que aconteceu? Aí eu entrei, eu já lecionava, eu fui chamada para o departamento antes de fazer o concurso, porque eu estava coordenando essa disciplina de metodologia e adoeceu o professor de pesquisa. Então eu comecei no departamento de Ciências Sociais, lecionando pesquisa 1 e 2, e durante muito tempo eu lecionei 1, 2, 3 e 4. E era uma época que os departamentos não eram separados. Portanto, era todo o departamento das ciências sociais, da política, a sociologia, tudo junto. Sim, tudo junto. Todos os departamentos. E eu peguei a pesquisa, e aí, o que aconteceu? Como eu já tinha experiência de pesquisa, continuava na pesquisa, estava coordenado pelo Eljo e pelo Ferraz. Já tinha feito programa para a disciplina do ciclo básico, metodologia de... Aí eu fui chamada, porque ele estava doente, não tinha que fazer,
E no outro ano, o Ferraz, no departamento, começou os primeiros concursos. E eu fiz o concurso para pesquisa e política. Fomos aprovados o Aidos, eu, a Lourdes Corina e um rapaz que eu não me lembro o nome dele, que lecionava em São Leopoldo, que foi para sociologia. Embora tenha sido sociologia e ciência política e pesquisa, ele ficou um pouco na pesquisa. Bom, e eu fiquei na ciência política. Então eu fazia o mestrado, dava aula na PUC, dava aula na URGS e fazia o mestrado. Era mais ou menos... Era mais ou menos assim, não tinha... Uma coisa importante que a gente deve frisar para os alunos entenderem, quer dizer, os que vão ver depois do curso, naquela época não existia dedicação exclusiva. O professor que optava por dedicação exclusiva, ele era realmente pobre, ele só vivia daquilo ali, mas porque ele queria. Houve pelo menos um caso que eu lembro, que era do João Guilherme. Mas os outros professores... Eram 20 horas e 40 horas, sim, mas os salários também não eram assim, maravilhosos. Não, né? O Schauser trabalhava no Tribunal de Contas e dava aula. Só para te falar nesses dois. E o João Guilherme ficou dedicação exclusiva, embora não tivesse outro trabalho. O Ferraz e o Elgio, quando chegaram, eles começaram a lecionar na PUC e na URGS. E aí eles indicaram, a mim e a Lorena, o Elgio indicou, para lecionarmos metodologia de pesquisa na PUC, porque o professor tinha viajado para a Europa para fazer uma pós-graduação. Ele anda por aí, o professor. E ele estava saindo. E aí ia ficar sem e nós começamos a lecionar. Então, com isso, eu fiquei com o nome de ser a pessoa que entendia de pesquisa social. Eu tinha muita experiência em pesquisa, montei o programa e montei. Então, o que é que aconteceu? Eu estava no segundo ano do mestrado, quando um professor americano que trabalhava aqui conosco saiu porque ia voltar para os Estados Unidos e não tinha quem lecionasse pesquisa no mestrado. Então, eu tinha acabado os créditos... Era o DQ? O DQ. Tinha acabado os créditos e eu entrei no lugar dele dando pesquisa social para os meus colegas, para a próxima turma. Então, por isso que eu fui professora da série, da Isabel, né? Porque eu comecei já lecionando. Isso no final dos anos 70. Fazendo pesquisa. Já lecionando, foi na... Nesse meio tempo, tu tivesse também uma experiência de uma outra pesquisa? Não. Experiência em pesquisa tive várias, mas uma particularmente importante que foi aquela pesquisa em municípios de médio porte no período da ditadura. Não, mas aquilo a gente fez já dentro da pesquisa do Charles, a parte que eu fiz, sim, que não era uma pesquisa, era uma pesquisa com os dados eleitorais, sim, e os dados socioeconômicos de cada município. Sim. E aí aconteceu um negócio interessante. Cada vez que vinha alguém da Ford, a gente tinha que mostrar serviço, tinha que mostrar que sabia. E a nossa ideia na pesquisa era fazer uma correlação dos dados socioeconômicos com os dados eleitorais. E aí era uma coisa que ia requerer correlação e regressão múltipla, que ninguém nunca tinha estudado. Então, eu, que já estava acostumada com pesquisa, encomendei um livro do Hubert Blalock, sobre pesquisa social, e aprendi sozinha como é que se fazia correlação múltipla e regressão para aplicar, para poder responder quando vinha alguém da fora, alguém tinha que saber dizer como ia operacionalizar aquilo. Então, mais coisas eu fui adquirindo, fiquei praticamente... E numa época que o computador disponível na universidade era um computador com cartões... Exatamente, com cartões perfurados, aquela coisa. Bom, mas então, para te encurtar o caso, eu tinha toda essa experiência aí em pesquisa que me fez ficar, como eu te disse, eu lecionei no curso de Ciências Sociais, eu fiz o concurso e fiquei lecionando pesquisa, como eu te disse, 1, 2, 3 e 4. Fui professora assim, de muita gente e lecionava na PUC também.
Aí, depois nesse meio tempo eu tive filho, essas coisas todas que, né, cabe à mulher e tal. Era muita coisa que a gente fazia. Se tu me pergunta como é que eu fazia tudo, eu não sei, mas a gente fazia. Bom, mas o importante é o seguinte, o mestrado realmente, o Ferraz foi o grande que realmente enfrentou o Laudelino na possibilidade, e a ciência política tinha o Ferraz, que já era candidato a doutor, ele tinha o mestrado, o Elgio, que veio da França com o doutorado, depois veio o Manfredo, da sociologia, e os outros professores, por exemplo, o João Guilherme, na sociologia, ele tinha o reconhecimento igual a doutor, porque realmente ele não tinha doutorado. A gente conseguiu uma série de bolsas, o Elgio conseguiu o contato dele com a Alemanha, e o Ferraz, uma série de bolsas, várias pessoas foram para o México, e eu tinha ficado aqui, continuava aqui, tinha com mestrado, continuava lecionando na PUC e na URGS. Aí surgiu a possibilidade de eu fazer o doutorado na USP. E aí eu fui, e escolhi o VFOR como meu orientador, e fui fazer o doutorado na USP. Isso era 80. Já era 80. Já tinha passado todo esse tempo lecionando PUC, URGS, todo o tempo, mas aí já no departamento, já não no ciclo básico, já no departamento, e lecionando teoria sociológica. Bom, lá na PUC, teoria sociológica e pesquisa. Na URGS, praticamente pesquisa, depois do doutorado que eu comecei mais a lecionar política, mas era da política, eu tinha feito concurso para política. Aí eu fui fazer o doutorado na USP. Naquela época eram 3 anos para fazer o doutorado. Eu fiquei na USP 2 anos, nem 2 anos e meio, e vim, eu tinha direito a 3 anos. Mas cheguei aqui, o Tavares estava saindo para fazer o mestrado dele, não tinha que lecionasse na política, então eu fiquei lecionando, assumi 2 disciplinas, assumi uma outra também. Nesse meio tempo que eu fui para São Paulo, chegou o Baqueiro. Sim. Então o Baqueiro, para mim, graças a Deus, tomou conta da metodologia. Então eu podia me livrar da metodologia, que o Baqueiro, né, foi muito importante para nós, a aquisição do Baqueiro no curso, mas eu não estava quando ele veio, eu estava justamente em São Paulo. Quando eu voltei de São Paulo, eu voltei para fazer a tese aqui, porque os dados eu ia utilizar os dados que nós tínhamos levantado na pesquisa. Só que não o que nós tínhamos levantado na pesquisa, porque isso já estava feito. Nós tínhamos na pesquisa os dados eleitorais. Eu queria botar carne no osso, ou seja, saber o que é que se discutia no período. Então, o meu projeto de tese implicava os dados eleitorais. Os dados eleitorais na época eram planilhas em papel. Exatamente. Não era. Implicava os dados eleitorais, mas implicava como os governadores eram eleitos. Então, implicava analisar os jornais para ver quais eram as propostas de governo e depois os relatórios de governo para ver o que é que eles tinham feito. Então, era um trabalho insano. E eu tinha a pretensão de comparar Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. Quando eu fiz a qualificação na USP... Quando a gente apresenta o projeto, a gente sempre pensa grande, depois tem que... O Juarez Brandão Lopes, que estava na minha banca, e me disse, e o VFOR concordou, e não, faz o Rio Grande do Sul, porque eu tinha a seguinte pretensão, eu queria articular política e economia, entende? Porque tanto no Estado como no país. E, inclusive, quando eu fui para a França, o professor lá discutiu comigo, não, tu não vai conseguir fazer isso. Eu digo, vou, como eu quero, eu vou conseguir. Porque como eu pegava o conteúdo também do que era discutido, eu podia pegar o que é que se propunha politicamente. Então, tu tens, assim,
A tese me deu trabalho, realmente ela me deu trabalho. Inclusive, eu fiz em casa essa tese, depois que eu recolhi todos os dados, com a perna quebrada, engessada. Eu fiz em 4 meses, porque eu recolhi os dados, depois era só redigir. Eu redigi a tese assim. Mas era o que eu queria, quer dizer, pegar todos os dados que nós já tínhamos analisado do ponto de vista eleitoral e também socioeconômico, eu já tinha isso ali, de alguma maneira, não era propriamente todo analisado, mas de alguma maneira. Mas o que é que eu introduzi? Como se fazia propaganda política, então todos os jornais, o que é que as candidaturas representavam, por isso que eu chamei política e representação política. O que é que as candidaturas representavam quando se propunham e depois eu analisava, em termos de políticas públicas, o que é que realmente tinha sido efetivado. Lembrando para o pessoal que tu estavas analisando o período em que tinha eleições para governador, porque depois, na década de 70, isso foi extinto, exatamente. Só voltou na década de 80. Eu analisei justamente quando houve o golpe, a minha análise na tese, inclusive, pega a participação dos partidos, porque é Partidos e Representação Política no Rio Grande do Sul, o nome da tese. Eu pego já dentro da Assembleia, porque aí tu não tinha mais a eleição é até 62, então, como eu fui até 64, 63 e 64 eu já analisei dentro do Legislativo. Então, me deu um trabalho danado. Vou te dizer uma coisa, por isso que tese de doutorado é uma coisa que a gente não esquece, porque dá um trabalho fora do comum, está desbravando tudo, né? Então, mas aí eu continuei lecionando, quando voltei de São Paulo, eu estava ligada ainda à PUC, porque a PUC eu tive licença para tratamento de interesse, eu não tive licença remunerada. Sim. Mas pela URGS eu tinha o salário, que era pouco naquela época, mas eu tinha a bolsa da CAPES. Né? Então eu fui com a bolsa da CAPES para São Paulo. Aí eu fiquei 2 anos em São Paulo, voltei, e aí estava muito difícil para conseguir conciliar PUC e URGS. Aí eu saio da PUC depois de 10 anos, eu saio da PUC, fico na URGS e entro com o pedido de dedicação exclusiva, que aí já existia dedicação exclusiva. Então aí eu fiquei dedicação exclusiva na URGS. Mas nunca eu larguei a URGS. Foi a pesquisa do Chausa, foi a substituição do professor Ivan, foi o concurso, sempre fiquei na URGS. E mais ou menos nessa época que se separam sociologia e política e o pós-licença política. É um pouco depois. A gente começa a separação, inclusive, por uma reivindicação da antropologia no pós-graduação. A antropologia queria muito ter um pós-graduação separado, porque os 3 cursos juntos, a antropologia ficava meio subdimensionada diante da política e da sociologia. Pelo menos eles encaravam isso. Eu acho que com razão. Eu, por exemplo, era meio contra a separação na graduação. Sempre fui contra, mas foi o que se estabeleceu. Como dava a separação dos cursos na pós-graduação, também se deu dos departamentos na graduação. Mas eu defendia a separação do pós-graduação, mas não na graduação. Porque eu participava muito do departamento, era representante do departamento, então eu achava que funcionava muito melhor com todas as áreas do que cada área separadamente. Eu acho que eu tinha razão, mas em todo caso não foi o que aconteceu, né? E aí as áreas se emanciparam e nesse meio tempo houve o translado nosso também da Faculdade de Filosofia daqui do Campus Central para o Campus do Vale, que para nós foi ótimo, porque a gente não tinha sala de professor, era uma única sala de professor que a gente largava os cadernos, os livros quando chegava, não tinha como ficar estudando ali, e além disso era a mesma sala que funcionava as reuniões do departamento, era tudo muito equacionado. Era uma sala de professores naquela tradição escolar. Tradição escolar, exatamente. Então, embora o pessoal da física, da química, da matemática tenham se revoltado um pouco com a ida para o campus, bobagem deles, que para eles melhorou 200%, mais do que para nós.
mas para nós aquilo era importante. Então, quando nós fomos para o campus do Vale, ficou o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas naquele prédio que hoje é da Letras, na parte de cima do prédio, e a Letras ficou na parte de baixo do prédio. Então, Letras e Filosofia foram em seguida para o campus. O Ferraz chamava, ele já estava na Pró-Reitoria de Administração, quando fez a mudança para o campus. Eu saltei um pouco o histórico para não ficar muito comprido. Quando ele fez a mudança para o campus, então ele dizia, não, vamos passar os cursos de lápis, papel e quadro negro primeiro. Os de laboratório vão depois. O pró-reitor foi um dos responsáveis pelo processo de construção do campus, e logo depois, no início dos anos 80, aí ele se tornou reitor. Exatamente. Ele foi eu, inclusive, fiz uma gozação com o filho dele. Uma vez nós estávamos vendo aquela placa lá no campus, e tem aquela pedra muito bonita, e está ali o nome dele, e eu disse, brincando para o filho do Ferraz, eu disse assim, essa pedra foi teu pai que trouxe nas costas para cá, porque realmente ele trouxe nas costas. Porque eles eram do escritório técnico, era um grupo importante, Bortolini e vários outros que faziam parte ali, não vou te repetir o nome de todos agora, mas ele foi uma luta para translado para o campus. E aí, voltando à minha história, eu volto da USP e aí já estamos no campus, e eu volto da USP para fazer a tese rapidinho. Eu já tinha feito o exame de qualificação e aí entra a parte política. Ou seja, nós fizemos uma greve muito grande para que os professores tivessem dedicação exclusiva, para que se desdobrasse os cursos de mestrado e doutorado, para que os professores fossem à universidade, se desenvolvesse a pesquisa, e etc, etc. Uma greve muito importante. E nessa greve geral, eu era representante da Faculdade de Filosofia, do Instituto de Filosofia, que já estava no campus. Eu era representante no controle geral da greve. Isso já se dá numa época, digamos que por conta da transição, já dava para fazer greve. Sim, nossa, eu estou te falando dos anos aí já, digamos assim, pré-abertura política, né? Então a gente estava em meio à abertura política e já tínhamos passado 82, que tinha começado ali, e a gente podia botar mais a cara, digamos assim, dentro da universidade, porque o nosso trabalho era dentro da universidade. E aí, eu saltei uma parte importante, senão vou passar toda a tarde aqui falando. Então, nesse meio tempo que eu volto, a minha ideia era continuar e defender a tese e tal. Mas houve essa greve, eu tive uma participação importante na greve, fiz um levantamento junto com outros professores importantes de todos os problemas que tinha na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, o que é que a gente precisava e tal. Resultado, nós lutávamos muito pelas eleições diretas nessa greve. Concluída a greve, as universidades começaram a participar, a montar a questão das eleições diretas. Participava professores, alunos e funcionários. Mas não existia fórmula nenhuma naquela época. Nós tínhamos que botar uma fórmula. Então, a todos nós ali no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que éramos mais ligados à questão da greve e tal, fomos montando uma fórmula. A nossa fórmula era muito complicada, porque como existia a lista sextupla, tu podia votar em até 6 nomes. Entende? Depois ia para a congregação que tinha que referendar. Naquela época existia o departamento, em cada unidade, em cada instituto, que a reforma criou os institutos todos, né? Então, existia o departamento, o conselho departamental, que era a reunião dos departamentos, e a congregação, onde ficavam todos os titulares e os representantes dos adjuntos, dos assistentes e dos auxiliares. Aí depois entraram os representantes dos alunos também. Depois, bem mais adiante, depois da mim, que vieram os representantes dos funcionários,
Naquela época nem tinha, do pessoal técnico administrativo. Bom, aí a gente volta e naquele aquele âmbito ali da greve, a minha vontade era terminar a tese, continuar o trabalho acadêmico, que aí eu já não era mais aquela Mercedes política, era muito mais da questão acadêmica. Eu nunca larguei a questão acadêmica, na verdade, sempre fui aluno, coisa assim. Bom, mas aí, o que é que acontece? Na eleição eu sou eleita diretora, porque ficava ruim não botar o nome, tu era lançado a candidato, nós éramos 7 candidatos. E eu fui eleita diretora. Fui eleita diretora e aí, bom, o Ferraz foi eleito reitor em julho, porque se fazia diferente. O reitor era eleito 4 meses antes dos diretores, então, pelo antigo estatuto. Então, o reitor era eleito em julho, e nós éramos eleitos, os diretores eram eleitos depois em novembro e dezembro. Eu assumi a direção em dia 28 de dezembro de 84. Era nova, de 84. E justo também pegando o período de mudança do governo federal. Exatamente, isso que eu queria te dizer. E eu fiquei na direção. Novo, governo novo. Exatamente. Eu fiquei na direção 85, 86, 87, 88. Entende? Foi justamente o período de transição. E eu na direção. E o Ferraz, que também estava num período de transição, o Ferraz quase nos matou, porque ele fazia reunião do Conselho Universitário. No Conselho Universitário eu fazia parte da Comissão de Legislação e Regimentos, que também dava muito trabalho, porque tudo que é processo passava por nós. E os diretores faziam parte do Conselho Universitário. Então eu era representante como diretora. Então o Ferraz deu muito trabalho, porque era uma coisa, como era a nova visão, era a saída da ditadura, né? Todo mundo queria fazer tudo. Queria mudar o mundo. Era muita coisa. Então a gente tinha, exato, a gente tinha reunião de manhã, de tarde, de noite. Era uma coisa assim, muita reunião e muita aula, e tudo sempre com aula, né? Porque eu me lembro que eu era diretora, mas eu dava aula no pós-graduação. Larguei a graduação, mas no pós-graduação continuei dando aula, para ter uma ideia. Então a gente continuava muito na atuação. E a gente fez muita coisa no período de direção. Porque só para tu ter uma ideia, que às vezes o pessoal novo não vai saber. Quando nós mudamos para lá, quando eu fui eleita diretora, nós tínhamos um curso de pós-graduação que era em filosofia. No meu período, nós criamos pós-graduação em história, não, de filosofia, e o mestrado em ciência política e sociologia, que era nosso também. Eram os dois. Nós criamos o doutorado da filosofia, depois o doutorado da sociologia, o doutorado da ciência política, o doutorado da antropologia, tudo foi... A gente deu uma ênfase... Foi se separando e ampliando. Sim, porque os professores tinham onde ficar, podiam fazer pesquisa, né? Podiam escrever, podiam ter dedicação exclusiva, ter tempo. Tudo que aquela greve permitiu, resultado da greve... Ser professor da URGS passou a ser algo que valia a pena como carreira. Exatamente. Então, era uma coisa assim, importante, e evidentemente que aí eu já tinha largado a PUC, né? Fiquei só na URGS e realmente já... Mas quer dizer, isso era uma coisa que dava trabalho para o dia inteiro e a gente começou a gostar do trabalho acadêmico, porque tu tinha aluno, tu tinha pesquisa, tu tinha projetos, tu fazia projeto para cá. Então, foi um período assim, eu te diria, ainda foi muito participativa, porque aquele meu hábitos, né, político, ele continuava, e havia uma pressão pela participação. Então, por exemplo, o plano de governo, além de ser discutido com o Conselho Departamental e a congregação, porque a congregação terminou depois, durante todo o meu mandato ela ainda existiu, porque só depois que na reitoria do Eljo se modificou o estatuto da universidade
que desapareceu a congregação. Foi substituída pelos conselhos da unidade. Conselho da unidade. Também em nível, digamos assim, hierárquico maior, houve uma modificação, porque antes tu tinha 2 conselhos superiores, o COSEP, que pegava toda a parte acadêmica, e o Conselho Universitário, que pegava a parte administrativa. E na reforma que foi feita durante a reitoria do Eljo, se criou uma unidade, então ficou um conselho superior. E nas unidades a mesma coisa, ficou um conselho da unidade, entende? Então foi muita mudança que a gente participou e mudou. Para cada uma delas eu teria uma tarde para falar. Mas isso acho que é importante, tocasse na questão da experiência. Ferraz foi reitor, na época que foste diretora do Instituto, e eu entro no meio dessa história, porque eu ingressei no mestrado em 90. Eu fui tua aluna na época que o Eljo era o coordenador do programa, e logo depois o Eljo foi eleito reitor, e tu foste para a reitoria. Foi para a reitoria. Como é que foi a tua experiência na reitoria? Não, pois é isso que eu ia te dizer. Na reitoria existia um negócio que se chamava Conselho de Assessoramento Superior. Nunca participou, era do antigo estatuto. Aí, então, não. Onde é que tu vai ficar? Vai ser minha assessora, vai ficar no Conselho de Assessoramento Superior. Isso que não existia. Tínhamos que criar uma tarefa. Não era como ele tinha sido concebido. E nem ninguém dava bola para o Conselho de Assessoramento Superior. Mas eu fiquei com o cargo de coordenadora. Então, basicamente, o meu trabalho era tudo que era trabalho que tu pode imaginar. Mas, basicamente, era organizar as reuniões dos pró-reitores, junto com o Eljo era o reitor, eu era assessora, organizar a reunião dos pró-reitores, que era feita, no mínimo, cada 15 dias, e fazer o contato com o movimento estudantil, o movimento dos funcionários e o movimento dos professores. Nessa época já os estudantes tinham garantia de representação, desde a década de 80, que a legislação garantiu, e os funcionários foram conquistando Exatamente. Isso. Né? Então, basicamente, era essa a minha função. Mas valia de tudo ali, o assessoramento era geral, né? Mas a função minha, basicamente, foi essa. Então, foi uma experiência muito boa, porque realmente a gente fez muita coisa. Já na gestão do Ferraz, fazendo uma abertura, quando a prefeitura resolveu fazer esse perímetro que passa por volta da universidade, ia passar por dentro da universidade, do campus da universidade. A perimetral. Debaixo do viaduto. Aí o Ferraz bolou o seguinte: vamos fazer não era fórum, agora me faltou o nome, mas fazer uma centro cultural, fazer a universidade funcionar sem parar, não para em julho, nem para nas férias. Então nós vamos fazer a universidade funcionar sem parar, e aí eles não vão poder passar por dentro. Então, aí era o Colares, o prefeito passou. Falar nisso, o Colares... Foi também o processo de começou o tombamento dos prédios históricos. O tombamento dos prédios históricos. E aí, então, eles fizeram a perimetral em volta. Então, ficou a Faculdade de Educação, a reitoria pôde se expandir para aquele outro prédio que era a Faculdade de Filosofia, a arquitetura permaneceu, não é? Senão o campus da UFRGS teria sido cortado no meio. Teria sido cortado no meio. Pelo menos... E aí o Centro Cultural já foi uma coisa bastante importante. Mas na época do Eljo, voltando, foi muito importante a reforma, várias coisas foram importantes, mas a reforma universitária. Porque aí era a reforma da reforma que os militares tinham feito, né? Então, olha, tu pode perguntar para o Eljo, mas foram mais de 100 reuniões do Conselho Universitário e do COSEP, que não eram separados, até chegar ao novo Estatuto da Universidade. E essas reuniões eram uma coisa assim, impressionante, né? Eram umas reuniões, tu imagina, cada um tinha uma ideia, e era todos ali. Recriar do zero. Mas realmente foi uma grande coisa. E o Eljo também aproveitou para
para expandir mais, vários outros institutos foram, outros institutos foram criados, departamentos, cursos foram criados, cursos novos. Foi feita boa parte da parte de biologia lá Então tem muita coisa ali que foi feita. Mas eu diria o seguinte, que foi realmente uma experiência novamente administrativa. Novamente eu largo a administração, volto e continuo. Então a minha carreira universitária é muito acadêmica e administrativa. E do ponto de vista acadêmico tem um detalhe. Eu era assim, durante o curso universitário, a nossa meca era a USP. Por isso eu fui fazer o doutorado na USP. Então nós trazíamos toda essa gente, Fernando Henrique, o VFOR, o Gianotti, já não lembro mais, Juarez Brandão Lopes, toda a gente trazia para dar palestras para nós. Aí o André, que era meu vice quando nós nos formamos, que era meu vice, virou presidente do Centro Acadêmico, e o André virou presidente da Associação Gaúcha de Sociólogos, e eu virei vice-presidente. Então, nós continuávamos muito vinculados a esses alunos. João Guilherme tinha ido embora para o México, Ferraz e Welch ainda não estavam aqui, o Charles Acassado, nós éramos muito ligados a esses alunos. Então, eu tinha uma visão assim, que era muito interessante do ponto de vista acadêmico. De um lado, eu conhecia todos aqueles autores da ciência política, mas eu era, pela visão da USP, empedernidamente marxista. Então, muita coisa que eu tenho escrita nem foi publicada, porque era realmente colonialismo em Marx e Engels. Então, tem coisa assim que realmente... E eu tinha essa visão, digamos assim, de um lado. O João Guilherme também era bem marxista, né? Mas muito menos pelo João Guilherme, mais por essa questão da USP. Então, voltando à questão da administração, eu digo, bom, agora eu vou fazer e a minha tese acabou ficando sem ser defendida, sem ser realizada, porque eu virei diretora e não tinha tempo para fazer a tese. Então, aí por que eu acabei defendendo aqui, já tinha feito qualificação, tudo, acabei defendendo depois aqui, né? Aí, digamos, nesse meio tempo, digamos, em 96 é criado o doutorado aqui. Bom, e aí tu ingressaste para defender a tese diretamente. Sim, diretamente. Porque eu já tinha feito tudo. A tese já estava pronta. Não, a tese não estava pronta, não? Mas eu já tinha feito todos os levantamentos. Já feito todos os levantamentos, ainda tinha alguns que eu estava fazendo, mas quando eu cheguei em São Paulo para ver os nossos relatórios dos nossos governadores daqui, eram anualmente um livro grande. Assim. Mas em São Paulo, o Jânio Quadros, eram 3, 4 volumes desse tamanho. Eu digo, foi aí que eu desisti de fazer a comparação, porque realmente não ia dar, não ia ter tempo para fazer. Mas aí, então, eu acabei defendendo. Vou lembrar que o VFOR, nesse meio tempo, também entrou, digamos, uma carreira administrativa quando o Fernando Henrique vai para a presidência. Não, mas antes, a história do VFOR do Fernando Henrique é interessante, porque o VFOR sai do SEBRAP e funda o SEDEC, que era um centro, porque ele foi fundador do PT, ele tinha outra ideia. E, digamos o seguinte, talvez fosse muita estrela no SEBRAP, ele tinha que ser uma estrela à parte. Então, todo tipo todo o tempo que eu tive na USP, eu participei das reuniões do SEDEC. Não, muitas vezes eu estava ao lado, assim, hoje eu vejo o pessoal falando no Singer, no Bresser Pereira, no Paulo Freire. O Paulo Freire era sogro do VFOR. Muitas vezes sentei ele ao lado do Paulo Freire ali, né, assim, nas reuniões, mas eu como aluna e tal, que era uma sala pequena, não eram muitos, mas ele convidava os alunos que eram orientandos dele para participar dessas reuniões. E ele saiu do SEBRAP não rompido com o Fernando Henrique, mas meio
querendo fazer a coisa dele. Ele criou o SEDEC. Eu não sei o SEDEC, depois eu acho que desapareceu também. O SEDEC continua e continua. O SEDEC, anos depois, hoje é mais conhecido porque publica a revista Lua Nova. Sim, não, a Lua Nova todo tempo. Mas agora eu não sei, exatamente agora eu não sei se o SEDEC está funcionando. Eu não sei exatamente, mas eu acho que ele continua. O José Álvaro Moisés e a Maria Vitória Benevides eram os meus grandes amigos do SEDEC, principalmente a Maria Vitória, que fez parte da minha banca, inclusive, de doutorado. E eles ali trabalhavam junto com o VFOR, quando eu ia fazer as reuniões que eu fazia com ele, que eram muito poucas, porque o VFOR disse assim, olha, Mercedes, eu quero te dizer o seguinte, tu vai fazer a tese sozinho, porque eu tenho 40 anos, você já imaginou alguém, porque tinham caçado muitos professores da USP, então o pessoal que podia orientar, a Ruth Cardoso, foi minha professora, a mulher do Fernando Henrique, ela era ótima, o Leôncio Martins Rodrigues foi meu professor, o Lúcio Kovarik foi meu professor, o VFOR, claro, foi meu professor. Então, na USP, o Juarez Brandão Lopes foi meu professor. E eles eram meus amigos. O Juarez, inclusive, já era meu amigo, que eu trazia ele aqui e tal. A tese eu acabei fazendo, como eu digo, depois, por causa da direção. Então, eu posso dizer assim que a carreira administrativa atrapalhou o andamento que é uma coisa que eu admiro no Eljo. Com toda a coisa administrativa, ele sempre manteve a questão acadêmica, né, direitinho ali. Bom, mas no meu caso, a carreira administrativa atrapalhou. Mas era uma situação política que era impossível eu não ter aceito ser diretora, entende? Era a greve, era o fato de ser eleita, era a primeira eleita, entende? Então não tinha. Naquela época não se dizia muito a primeira mulher, isso não contava muito. Aliás, na minha época não sentia muito essa questão. Não era, as mulheres não tinham muita consciência, mas a gente também não sofreu muito essa questão da rejeição por ser mulher, então não. Mas eu sei te dizer que eu acho que a experiência administrativa, tanto como diretora, como na assessoria do Eljo, e eu tive uma terceira, que foi quando fizemos a UNILA. Que quando o Eljo foi convidado para ser membro do conselho que o Lula criou, que na verdade o Tarso coordenava, ele precisava indicar um suplente. E o Eljo me indicou de suplente daquele conselho. Só que o Eljo ficou meio ano naquele conselho e em seguida saiu, porque ele foi coordenar no Conselho de Educação a avaliação geral de todas as universidades brasileiras. A avaliação geral é que ela foi criada pelo Eljo. Inclusive, eu ajudei um pouco. Isso, eu inclusive ajudei alguns índices, algumas coisas, porque eu estava na época na comissão. Aí o Eljo, então, essa participação no conselho, acabou que eu acabei participando todo o tempo, porque o Eljo saiu no primeiro semestre. Inclusive, houve digamos, a ideia do Lula de ter no modelo europeu um conselho representativo da sociedade para pensar o desenvolvimento mas e tal. Basicamente o modelo europeu era bipartite. Era basicamente, eu até orientei um aluno sobre isso, era basicamente sindicatos e empresários. Aqui foi bem diferente, porque tinha a igreja, tinha representação da universidade, tinha representação dos movimentos sociais, além dos sindicatos e dos empresários. Então, o nosso conselho foi bem mais amplo, concebido de uma maneira bem mais, menos, digamos, um social-democrata diferente daquele social-democrata europeu. Porque, digamos, aqui a estrutura sindical não tinha o grau de organização, até tinha, porque o Lula era egresso do movimento ali, do movimento universitário de 78, das greves. O Lula é eleito, tem a origem ali. Mas o Brasil era mais complexo e lá a social-democracia era muito empresário e sindicato. E nós aqui era uma coisa assim mais ampla. Então o conselho era... E eu, inclusive, quando teve uma reunião da OIT, que foi no Chile, e o Tarso tinha que indicar a coordenadora, a secretária do conselho, um empresário
e uma outra pessoa do conselho. E eu fui indicada. Então fui ao Chile, e aí que eu expliquei como é que era até foi um elogio para mim, porque a menina que era secretária me disse: Mercedes, tu nem imagina, eles gostaram muito da participação do Brasil, elogiaram principalmente a professora, que era eu, pela clareza com que ela expôs a composição do conselho e as questões que a gente tratava e tal. Bom, então, eu tinha, tanto que quando o Tarso foi eleito governador, ele me convidou também para participar do conselho dele. Eu participei do conselho do Tarso também. E agora eu faço parte do INPE, que o Tarso criou, sim, que é Instituto de Novos Paradigmas. É uma associação que ele, sim, criou também, e até faço parte. Então, bom, mas nesse meio tempo, eu também fui indicada, ainda no governo da Dilma ou do Lula. Eu já não me lembro se foi... falando, digamos, o conselho, o Eljo foi para a UNILA e aí tu ficaste no conselho. Não. A UNILA é outra coisa, isso foi bem depois. Mas eu volto aqui. Antes disso, eu fui indicada para o Conselho Superior da CAPES. Eu participei 3 anos do Conselho Superior da CAPES. Originalmente, quando o Tarso era ele deve ter me indicado, ou algum conhecido, o Benício também fazia parte, que é um colega daqui, e eu era representante justamente dos docentes, eram 4 representantes, um de cada área, e eu era representante dos docentes. Foi quando eu conheci bem o Renato Janine Ribeiro, que era representante de outra questão lá, e a gente trabalhava bastante junto. Eu fiquei 3 anos no conselho da CAP, mas isso foi bem depois, já passou essa parte, foi já 80 e... agora me perco, 80 e... Era governo do Lula já no final, então, ou governo da Lei. Não me lembro. Não. 2008. Foi o Tarso, governo do Lula, segundo o governo Lula, porque o Tarso era ministro da Educação. Sim, então... Tá? Então, 2007, 2008. E aí, nesse meio tempo, saiu a questão da proposta, que foi a última proposta do Lula, da questão da criação da UNILA. Sim. Entende? E eu tinha participado do Conselho Superior da CAPES 3 anos, e podia renovar 3 anos. E eu cheguei para o coordenador e disse: olha, eu vou me aposentar. Então eu acho que deve indicar outra pessoa e eu devo sair. Não, mas pode ser renovado e tal. Mas eu viajava bastante. Sim. E tal. Eu disse: não, eu posso sair do conselho. Aí eu saí, e o Eljo foi pedir um representante da CAPES para participar da comissão da UNILA. Ele disse: não, então já que a Mercedes vai sair, ela fica de representante da CAPES na comissão da UNILA. Entende? Porque ela vai sair porque ela quer, então ela fica de representante da UNILA. Aí já estou falando mais contemporaneamente, quando eu me aposento e vou trabalhar na UNILA, com o Eljo. O Eljo era o coordenador. Mas voltando ao que eu estava te falando, a gestão do Eljo foi bastante significativa e teve essa questão da mudança do estatuto da universidade e muito trabalho também. E depois disso eu volto para o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e aí eu viro chefe do departamento, não tinha quem pegar os departamentos. Eu nunca tinha sido chefe de departamento. Eu fui chefe de departamento. Eu fui da comissão de carreira, que era uma coisa que existia no outro estatuto. Eu fui, né, na gestão do DIC, criar um conselho, antes de eu ir para a CAPES, o conselho de pós-graduação, que era o representante, e eu era coordenador da pós-graduação. Então, eu fiquei na direção do conselho de pós-graduação de toda a universidade. Então, quando eu fui para a CAPES, eu já sabia de pós-graduação de tudo, da matemática, da sociologia, de tudo. De toda a nossa área e de todas as outras áreas, porque eu coordenava o conselho de pós-graduação. Então, eu tive uma vida acadêmica muito misturada com a parte administrativa. É quase impossível separar uma da outra, porque era um pouco aqui, um pouco lá. Agora, eu sempre gostei muito de dar aula. Então, é uma coisa engraçada. Eu não quis fazer normal para não ser professora.
eu não quis fazer licenciatura para não ser professora. Fiz o bacharelado, que era o mesmo número de anos da licenciatura, tinha um ano especial para o bacharelado, e acabei virando professora e gostei de ser professora. Então, eu gostava de dar aula, sabe? Então, aquilo não me cansava porque eu gostava. Gostava. Até hoje eu gosto de dar aula. Não dou faz muito tempo, mas eu gosto de dar aula. E aí, voltando à questão, então, eu teve muito dessas coisas administrativas que eu fiz parte, entende? O Conselho Superior da CAPES também deu trabalho, porque é uma coisa importante. Não é o que analisa especificamente digamos assim, a produção de cada curso, mas é o conselho que dá as diretrizes gerais, e que está vinculada à política educacional mais geral. Então, ele é muito importante. E tem muita coisa que é decidida, que vem e vai para o Conselho Superior, entende? Então, eu me lembro que me deu muito trabalho. Eu chegava aqui, era por computador, e era aquela coisa que eu não estava acostumada. Até hoje eu não gosto de tudo que é por vídeo, mas tinha que mandar as coisas, analisar, escolher, por exemplo, a CAPES tinha que indicar alguém para o CNPq. Como que é a CAPES? Quem que é a CAPES? Então, eu me lembro que deram um trabalho, o primeiro trabalho que eu fiz na CAPES era o Janine Ribeiro e eu, nós tínhamos que pegar todos os cursos do país, examinar o currículo de cada professor e ver o que seria melhor para a CAPES indicar para o CNPq. Então, essa coisa administrativa, ela dá trabalho, entende? Não é uma coisa pouca, não, que se faz, sabe? Bom, e aí, então, terminando, quer dizer, indo mais profissionalmente, saltei boa parte da carreira, mas, em todo caso, como diretora, como eu te disse, a grande coisa nossa foi a questão da participação, que era uma coisa importante, o prédio, porque nós estávamos em cima do prédio da Letras e nós queríamos sair do prédio da Letras. Então, como diretora, lutei muito por isso e a gente foi para aquele espaço que hoje vocês olham e podem achar que é exíguo. E depois, já foi um grande só na administração do Eljo, que nós conseguimos pegar aquela parte que fica em cima da biblioteca. Sim. Porque a biblioteca, quando nós mudamos para o campus, era uma parte do Bar do Antônio. Entende? Só para tu ter uma ideia o que era o Bar do Antônio, o bar que agora é lá do Instituto de Filosofia. Aí nós primeiro tínhamos feito a biblioteca com o prédio do IFCH e depois, na gestão do Eljo, na gestão do Ferraz, na gestão do Eljo fizemos a parte de cima, que foi quando foi criado o ILEA. Então tivemos dinheiro para fazer a parte de cima da biblioteca e ampliamos o número de sala dos professores. Então a luta em nós e da Letras, porque a Letras também queria ficar sozinha no prédio. A universidade cresceu, mas o crescimento da estrutura foi bem mais devagar. Claro, então era uma luta muito grande. Inclusive, por exemplo, os alunos não entendem, às vezes, por que tem um núcleo onde ficam os banheiros, por que é separado. E pelo que eles me explicaram no escritório técnico, que claro que eu reclamei, óbvio, era o seguinte, que era a maneira de fazer mais barato. Não tinha como tu fazer cada coisa com o seu respectivo. Inclusive, foi uma luta para a gente botar o banheiro no ILEA, porque tinha que vir lá por outro lado. Coisas assim que são mínimas, né? Mas, por outro lado, isso aí me deu traquejo para pensar no espaço lá na UNILA. Sim. Né? Já sabia disso. Porque isso fica para outra ocasião, mas foi uma coisa importante, porque o projeto era do Niemeyer, mas o projeto era de arquitetos que não tinham tanta vinculação com a universidade, como é que funciona a universidade por dentro. Então, nós tínhamos que repensar lá na UNILA a questão do espaço. E como não dava para fazer o prédio de seguida, a gente tinha que pensar no espaço para o futuro prédio e, ao mesmo tempo, para aproveitar o espaço que ficava ali no instituto deles, que era onde a UNILA começou e onde ela está ainda, porque a parte do prédio do corpo ainda está sendo feita. Mas isso junto à comissão que pensou a UNILA em toda a questão teórica do que seria criar uma outra universidade. Aí o Eljo teve uma outra participação importante, porque ele pesquisou, a gente tem
opiniões assim das pessoas mais importantes no país e fora do país, sobre o que seria uma universidade que a gente criou, até já dei entrevistas sobre isso, mas tem livros também que ele fez questão de deixar registrado. Então foi um trabalho também muito importante. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu nunca deixei de sair da URGS, porque eu entrei, fiquei na pesquisa do Schauser. Da pesquisa do Schauser eu fiz concurso, eu passei para o ciclo básico, eu fiz concurso para ciência política, fiz o mestrado, continuei, saí quando eu fiz o doutorado, que eu fui para a USP, mas depois voltei sem nunca me desligar completamente da URGS. Então, eu sempre digo assim que a URGS... Frequentemente, digamos, com os cargos e dando aula ao mesmo tempo. Não, é minha segunda casa. Não, lá na USP, realmente, lá eu não dava aula. Né? Sim, mas aqui, quando tu tivesse... Sim, aqui... continuava. Eu continuava dando aula. Continuava dando aula. Ou então estava em algum cargo administrativo, na direção dava menos aula, coisa assim. Mas depois eu peguei pós-graduação, aí que eu já tinha formação, aí eu fiquei, porque eu comecei a lecionar, antigamente não se exigia doutorado no pós-graduação, quando começou. Porque é isso que as pessoas têm que entender, quando começa, tu vai quebrando o galho. Então eu comecei a lecionar no pós-graduação, eu não tinha nem o mestrado, eu tinha a especialização, porque eu tinha terminado já todas as disciplinas do currículo. Comecei a lecionar metodologia porque o professor de Equil foi embora e alguém tinha que substituir. Aí então fui professora da CL, da Isabel, de todo mundo ali. Eu ainda estava terminando o mestrado, mas eu já tinha especialização, porque eu tinha todos, naquela época tu tinha especialização com todos os créditos concluídos. Complicado. Era muito aos poucos que a gente fazia as coisas, né? Então hoje o pessoal vê assim, a dedicação exclusiva, o pessoal com sala, podendo fazer. Claro que continuam reivindicando, mas é um outro tipo de reivindicação. A gente realmente conseguiu, digamos, o nosso período, estender a universidade. Que a grande luta nossa, nos anos 60, era ampliar o ensino universitário no Brasil, que era menos de 1% da população. Então, essa questão de tocar os braços para o lado e expandir a universidade foi um mérito, digamos assim, continua sendo de outros, mas dessa geração, entende? Em pleno regime militar, tratando de trabalho acadêmico, que por sorte eles não se envolviam muito no que a gente fazia, não é? Não, muita coisa funcionava, especialmente quando a gente era financiado pela Fundação Ford. Bom, alguma coisa. Conseguiu-se continuar discutindo política mesmo durante a ditadura. Mesmo durante a ditadura. Quer dizer, aí a universidade realmente se formou e eu digo agora no final dizendo que realmente a ideia, a primeira pergunta que tu fizesse, por que eu resolvi ir para a universidade, em grande parte quando o Schauser me fez ver, não, se estão nos tirando vai ter que ser substituído por alguém que pense mais ou menos como nós. Entende? E que mensagem tu daria hoje para quem está começando? Para quem está começando. Olha, eu acho que o trabalho acadêmico realmente é muito importante. Na nossa área, realmente, eu acho que é um trabalho que te dá, em primeiro lugar, ele te dá uma visão de mundo, tu é obrigado a estar por dentro do que ocorre no país, tem que estar por dentro do que ocorre no mundo. Ao mesmo tempo, tu tem que fazer uma pesquisa que envolva trabalho específico, que dê base para aquilo, para as ideias que tu tem, porque senão fica tudo muito no palpite. Quer dizer, eu acho que a gente joga um papel fundamental, porque nós não somos jornalistas que só expõem o que os outros dizem, nós temos obrigação de, por nossa conta, ir descobrindo realmente, do ponto de vista científico, pode botar entre aspas ou não, mas pelo menos do ponto de vista acadêmico, chamaríamos assim, quais as questões relevantes, quais as que importam, o que está em jogo naquela conjuntura, e aí eu te daria uma visão que eu tenho do mundo, né? Eu acho que o pessoal tem que se preparar para fazer uma análise de conjuntura que não seja tão jornalística, mas ao mesmo tempo
seja conjuntural, que não seja que tu tenha que ser assim, em última instância, o que acontece é isso. Porque tem um texto muito antigo do Mannheim, em que ele analisa a questão do problema entre a teoria e a prática nas ciências sociais. Então ele diz o seguinte, um negócio muito interessante. Ele diz o seguinte, é um texto muito antigo, mas ele é válido, vou te dizer por quê. Ele diz assim, que muitas vezes o cientista social se atrasa em relação à prática, porque na prática as coisas não acontecem separadas, elas estão todas juntas. E nós usamos uma metodologia acadêmica que faz com que a gente parta do nível concreto para níveis cada vez mais abstratos. Concretos não em termos marxistas falando, mas concreto do real, para níveis cada vez mais abstratos. Quando a gente chega no último nível de abstração, a gente está completamente distante da prática, porque a gente universaliza, mas a gente está distante daquilo que é o particular. Perigosamente descolado. E eles dizem, então parece às vezes que os jornalistas sabem mais que nós, porque eles só têm todas as coisas juntas. Então aí que ele coloca pela primeira vez, eu acho, porque eu não vi o outro colocante dele, claro, o Marx já tinha colocado quando fala na questão do concreto, mas ele vê uma nova versão, que é mais contemporânea, a questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Porque é importante, e nós pretendemos na UNILA, a gente tentou fazer que desde o início eles já tivessem esse contato com várias questões que estão imbricadas no cotidiano. Então, o que eu diria para os nossos futuros? Eu diria que eles têm que associar a profundidade do trabalho estrutural e acadêmico com a transposição disso para as análises de conjuntura, em que eles tomem as questões que estão acontecendo e conseguem dar a elas um sentido que só a academia nos forma para dar. Entende? E isso exige muita pesquisa, muita informação e um cotidiano que faz com que a gente leia de manhã à noite. O que é que eu vou fazer? Não tem outra alternativa, é isso aí. Faltou muita coisa para eu te dizer da universidade. De mim também, da universidade. De mim não interessa muito, mas da universidade, esse momento que ela passou, essas transições do regime militar para o regime democrático, e a importância que teve, nesse contexto, pessoas intimamente ligadas à ciência política. O Chaucer concebendo originalmente, conseguindo a pesquisa. O Ferraz, basicamente, ligando para a formação do curso. O Eljo, com o Ferraz, João Guilherme, membro das pessoas que montaram o curso. Entende? Orientar essa gente. Quer dizer, foi uma época de transição muito importante no país e que o pessoal do nosso curso teve uma importância muito grande. E eu acho que souberam articular a análise acadêmica em profundidade com uma análise conjuntural que permitia operacionalizar as coisas. E não podemos acho que é um mérito de lembrar que a professora Mercedes também formou uma geração em metodologia. Pois é, esse nome de metodologia, como eu te disse, quando o Baqueiro chegou, eu digo, ai, graças a Deus. Tu vê o seguinte, nós tínhamos no curso de graduação 10 disciplinas de ciência política, porque eram 6 obrigatórias e 4 opcionais. Eu lecionei as 10. Parece mentira, mas não teve uma que eu não tenha de... Porque os seminários, eu acabei dando os 4 seminários, cada semestre dava era 1, 2, 3 e 4, mas não era continuidade. E as outras disciplinas,
análise política, a política comparada na América Latina, política comparada em geral, foi um dos eixos nossos na política comparada, e depois política comparada na América Latina. Eu só lecionei uma vez, que era praticamente o Baqueiro que lecionava. Política comparada na América Latina. Então, todas as disciplinas teóricas, eu lecionei às 10. Mas eu fiquei com essa metodologia, realmente, ela me sacrificou, porque ela tinha que me preparar para receber o pessoal da Ford. Então, vai estudar estatística. Eu tinha um noivo, depois marido, que entendia de matemática. Então, o Eugênio acabava conseguindo alguns livros para mim, para estudar coisa que eu tinha que estudar sozinha. Então, teve um momento que realmente eu era a pessoa que conhecia todos os manuais e todos os de metodologia. Tu viu, eu dei aula no PROPUR, no Planejamento Urbano e Regional. Ainda ontem encontrei eu fui num lançamento de um livro e encontrei 4 ex-alunos. Eu disse que coisa incrível, porque quando a gente leciona há muito tempo, não tem lugar que tu vá que tu não encontra eles. Todos são teus ex-alunos, um monte de ex-alunos. Mas tu vê, eu lecionei no PROPUR por quê? O PROPUR precisava de uma pessoa de metodologia. Era eu, a tal professora. Então, eu lecionei na economia também, mas aí não foi, aí foi ciência política. Lecionei junto com o Elcio. Mas eu lecionei no PROPUR metodologia de pesquisa. Aí um dos meus alunos disse assim, não, mas não vou esquecer a professora de epistemologia, metodologia de pesquisa, filosofia, né? Porque realmente eu saí do PROPUR dizendo para eles assim, olha, vocês precisam realmente de uma pessoa que lecione metodologia, não metodologia de pesquisa apenas, mas metodologia de planejamento. Eu não era uma pessoa capaz disso aí. Mas o que é que acontece? Eu ajudava todos os projetos de tese, porque aí sim era a metodologia que eu entendia, como fazer projeto, como fazer isso, como fazer aquilo. Mas eu fiquei muito vinculada à metodologia quantitativa, que na minha tese, por exemplo, eu não uso. E eu uso pouco. Mas era que eu fiz uma luta na graduação para nós termos estatística 2 no curso de graduação. Porque eu achava que os economistas eram mais considerados que nós, porque entendiam mais estatísticos que nós. Então, são essas coisas assim que foram ficando. Então, eu fiquei como professora de metodologia. E no pós-graduação, eu dei muitas vezes o seminário de dissertação. O seminário de dissertação é bom, porque tu te obriga a entender de metodologia e também tu tem diversas questões teóricas colocadas, porque tu tem que ajudar o sujeito a operacionalizar aquilo que ele sabe teoricamente. Então, por isso que eu fiquei famosa com metodologia. Eu não sou nenhuma coisa específica, né? Mas a disciplina de ciência política, na PUC, teoria sociológica, que eu também lecionava os 3 principais, mas eu lecionava porque era um ano inteiro. Eu dava desde o Comte, de todos eles, e depois, segundo semestre, eu pegava Durkheim, Marx e Weber. Ali, era aqueles ali. E na pós-graduação também, muitas vezes eu lecionei metodologia, lecionando as diferentes investigações, não só a questão. E, ao mesmo tempo, eu lecionava como fazer pesquisa, como fazer projetos, como fazer questionário, como fazer não sei mais o quê, e como analisar os dados, como fazer tabela. Então, acabou que ficou... Bom, então, eu não sei se tu quer perguntar mais alguma coisa. Eu acho que isso dá uma boa visão, digamos. Podemos marcar, de repente, um outro dia para te contar as coisas que ficaram para trás. Não, é que realmente é muita coisa. Acho que é bom para o nosso público saber que a tua tese foi publicada, ela está disponível em livro. Sim, Partidos e Representação Política no Rio Grande do Sul. Aliás, essa questão da representação, realmente, ela normalmente é tratada só de um jeito, e eu trabalho ali com a Anna Pitkin, que é uma americana que faz uma classificação muito boa dos 4 tipos de representação. E hoje tem certos debates que eu assisto na Globo News, por exemplo, eu digo, mas por que eles não leram? Porque eles iam entender o que é a representação, né? As diferentes facetas ali da representação. Tá certo, mas ao mesmo tempo
eu tenho um trabalho bom que o Zé fez questão de publicar, o Zé Vicente, quando era diretor, que é o Análise do Conceito de Dependência, que eu considero um trabalho muito bom. Na época, recém estava se sistematizando a questão, e eu faço uma coisa, um trabalho que eu gosto e tal. E então, mas eu quero dizer assim, não deixa de ter um enfoque semelhante, né? Agora, quando tu vai pegar assim um questionário que nós fizemos para a Assembleia Legislativa, que era como os gaúchos veem a Assembleia Legislativa, que tem nos nossos cadernos de ciência política, aí não, ali é uma coisa estritamente descritiva do que é que as pessoas achavam do legislativo, distribuída ali por grau de instrução, educação. Que é também eu diria, uma das coisas que o pessoal hoje talvez não valorize tanto, que é a necessidade da gente ser flexível na formação e poder enfrentar diversos campos, né? Tanto teórico como metodológico. Isso é importante. Isso é importante, né? Isso é importante. Eu me lembro que quando eu fui orientar um dos alunos, que ele queria fazer, que ele fez a comparação dos dois conselhões, eu disse para ele, olha, eu vou ter que ler mais sobre institucionalismo, porque eu sou, às vezes eu digo assim, eu sou tão institucionalista que eu nunca peguei Uber, eu só pego táxi. Isso é mais de piada, né? Mas realmente tem coisas assim que que depois tu continua sempre estudando. Quando eu estive na França, por exemplo, eu fui para Sciences Po. Eu gostei de alguns seminários, mas para mim não eram novidades assim. Agora, o curso que eu gostei, que eu fiz na École, que eu aproveitei e era bastante próximo ao que eu estudava, para mim o melhor foi o do Bourdieu. Não era no Sciences Po, né? Mas foi um curso assim, era uma quantidade, digamos, que eu mais aproveitei. Eu tive um curso de metodologia com professores que eram importantes lá nas ciências humanas e tal, mas eles estavam tão preocupados em ensinar como tu entrava no computador e como tu saía do computador, que era o início do computador, que eles não se dedicavam a dizer para que servia uma análise de variância, uma correlação múltipla, entende? Então, eu disse brincando para um professor que era nosso amigo aqui, o Ranger, eu disse assim, olha, modéstia à parte, o meu curso de metodologia acaba sendo melhor, porque realmente eles estavam muito preocupados, presos, que foi um momento que eu fui para a França, recém estava se usando o computador, né? E eu não gostava nem um pouquinho, mas em todo caso, agora a gente vive naquilo, né? E todo mundo dizia, vai vir um dia que o computador vai ser desse tamanhozinho, a gente não acreditava, a gente que tinha que trabalhar com aquele da engenharia que ocupava uma peça inteira, imaginar que tu vai estar com um computador desse era inimaginável. Para analisar 2 ou 3 tabelinhas, demorava 4 horas um leitor de cartões. Imagina. Agora a minha neta pega o celular e procura tudo sem problema nenhum e entra nas coisas. Vamos ver também, uma geração que está muito presa. Aí tem outros problemas para discutir, mas isso de algoritmo a gente discute uma outra hora. Gostaria de agradecer à professora Mercedes Loguercio-Kahneman, mais uma entrevista aqui do Resgate Histórico da Formação da Ciência Política na URGS. Obrigado. Pois é, eu também me despeço, agradecendo a oportunidade. Sei que faltou muita coisa para falar sobre o nosso curso, mas eu deixaria ainda isso, que eu acho que ele foi muito importante quando nasceu, quando se separou. Ele foi um curso que aliou muito bem as conjunturas vividas com a possibilidade de contribuição da gente nas conjunturas, tanto do ponto de vista estritamente acadêmico, como do ponto de vista social. Nós fomos todos gente que participamos de vários momentos, assim, de várias instituições, e eu acho que isso deve continuar. O que eu diria, assim, se eu tivesse deixar um legado para os próximos alunos do curso. Só não me parece, quer dizer, parece mentira que pode fazer 50 anos. Me sinto muito velha, em todo caso. Em todo caso, é isso aí.
Então tá, muito obrigada.